Os brasileiros trabalham cada vez mais para pagar a carga de impostos, uma das mais altas do mundo. Tem imposto para quase tudo, no salário, nas compras, nos bens, não dá para fugir. Se trabalha, luta e por fim você não vê nada. Tudo que a gente compra, metade do valor vai só para imposto. A gente ganha pouco e tem que pagar imposto ainda. A gente realmente trabalha só para pagar imposto, porque pro resto sobra nada. Segundo uma pesquisa divulgada recentemente, são tantos tributos que é como se o brasileiro tivesse trabalhado de 1º de janeiro até o fim do mês passado, maio, apenas para pagar imposto. 5 meses inteirinhos, 151 dias só para cumprir os compromissos em 2015 exigidos pelos governos federal, estadual e municipal. Nos últimos 15 anos, o brasileiro tem que trabalhar um mês a mais para fazer frente aí à carga tributária. Né? Assim, em 2000, o brasileiro, o trabalhador médio, trabalhava 4 meses para pagar tributo, hoje ele trabalha 5 meses. Então, isso vem crescendo cada vez mais. Em outros países, os números são menores. No Chile, Uruguai e Estados Unidos, o trabalhador dedica aproximadamente 3 meses do ano para pagar os encargos. Com tanta despesa, é preciso se controlar para evitar dívidas. A Júlia é um exemplo. Planilhas no computador, aplicativo de celular, caderninho. Ela usa de várias ferramentas para anotar tudo. Tudo mesmo o que ela gasta. Tudo que eu falo é tudo mesmo, assim, é uma bala que eu compro, é um café que eu tomo e aí isso me possibilita ver que pequenos gastos fazem toda a diferença no final do mês. Fazer tantas contas tem muitas vantagens. Em setembro, ela e o namorado vão para a Califórnia e um mês antes da viagem, eles já vão estar com tudo pago. A fórmula dela já está fazendo sucesso com as amigas de trabalho. Poucas pessoas têm essa consciência de organização financeira, né? Então eu estou ajudando lá o pessoal a fazer umas planilhas, baixar o aplicativo para poder ter essa organização e conseguir guardar esse dinheiro para poder fazer uma viagem, para poder comprar uma casa, comprar um carro. Que exemplo, hein? Olha, e os impostos são muitos também para empresas e isso acarreta em desemprego e freada na economia. ISS-QN, ICMS, COFINS, CSLL, IRPJ, IPI, INSS, PIS são tributos a perder de vista. O sonho de abrir o próprio negócio precisa passar por um planejamento tributário cuidadoso. Caso contrário, uma empresa de qualquer tamanho pode ser um problema ao invés de sucesso. São várias as taxas para a manutenção do CNPJ, o cadastro de pessoa jurídica. Hoje a carga tributária depende da empresa. Se ela é do Simples Nacional, ela vai cair na faixa do Simples Nacional. Da tabela, tem várias tabelas, da 1 a 6. Para uma empresa do lucro presumido, se ela for prestadora de serviço, ela vai pagar 11,33%. Já o real, ele tem uma outra carga diferenciada. Sobre o lucro, a empresa do real, ele vai pagar 24% do imposto de renda e contribuição social. Além dos impostos para a existência da empresa e sobre a produtividade, existem os encargos sobre os funcionários, como o INSS e o PIS. A empresa do Simples Nacional, ela não paga o INSS, mas quando ela está no regime do presumido e do real, ela paga mais de 28% em cima do salário do funcionário. Em Jundiaí, passam de 38 mil as empresas cadastradas. Em Sorocaba, são mais de 87 mil. Nas duas cidades, a maior parte é de trabalhadores autônomos e depois vem os comércios e serviços. Para o secretário da Fazenda de Sorocaba, a cidade perde quando a iniciativa privada não evolui. Quando uma empresa se instala no município, ela vai fazer compras, ela vai vender produtos, ela vai gerar emprego e essa renda que ela gera e que ela entrega e distribui na cidade acaba circulando pela cidade, pela região e multiplica, tem um chamado efeito multiplicador de renda
que é um dado econômico que uma renda gerada acaba multiplicando por 5 vezes. Segundo ele, a lógica brasileira de fortalecer a arrecadação pública com a criação de mais impostos atrapalha o crescimento e cita o exemplo do Reino Unido, que fez diferente. O Reino Unido reduziu o imposto, demitiu funcionários, reduziu o tamanho do Estado para que as empresas tivessem mantido os seus lucros ou até ampliassem os seus lucros e com isso pudessem reinvestir. Com essa política econômica, o Reino Unido conseguiu ser um dos primeiros países a sair da crise. E hoje está muito melhor do que estava ou do que está a média dos países da Europa, por exemplo. Os prejuízos enfrentados pelas empresas levam muitas à falência, mas hoje se fala muito em recuperação judicial. E para explicar como funciona, eu converso agora com o advogado Luciano Gebara. Boa noite, Luciano. Boa noite, Simone. O que a gente pode concluir com essa recuperação judicial? Recuperação judicial é um procedimento que as empresas podem se socorrer para que elas voltem a produzir novamente, para que elas consigam renegociar suas dívidas e para que o empresário ele tenha um fôlego para ele se reestruturar. Por quanto tempo seria essa parada de pagar contas para conseguir retomar esse fôlego? Esse fôlego é de 180 dias, 6 meses. O empresário que pede a recuperação judicial, ele automaticamente vai ter um fôlego aí de 6 meses, onde ele não pode ser cobrado por nenhuma das dívidas que a empresa tenha, e nesse período ele vai se reestruturar, se reestabelecer, para ele fazer um plano de pagamento para os credores dele. Como é que fica a situação dos funcionários, que a grande preocupação é o desemprego? A empresa que pede a recuperação judicial, ela continua pagando funcionários ou não? Como é que fica essa situação? Normalmente, Simone, para o funcionário nada altera, é como se a empresa não estivesse em recuperação judicial. Inclusive até bom, porque a empresa se recuperando, a empresa continuando sua atividade, o funcionário não vai perder o emprego. Entendi. Agora, qual é a diferença? Assim, que empresa que pode, né, chegar a fazer esse pedido dessa recuperação judicial? De grande porte, pequeno porte? Como é que a gente pode denominar isso? Porque hoje a gente vê no jornal as grandes empresas, as grandes construtoras pedindo recuperação judicial, o empresário, o microempresário pensa, isso não é para mim. É claro que a recuperação judicial pode ser tanto para grandes empresas como micro e pequenas empresas. Qual que é o procedimento que a pessoa deve fazer? Por exemplo, tem quem está em casa agora nos acompanhando e tem uma empresa e está passando por uma crise. Isso interessa. Quais são os documentos, que processo que tem que ter para poder conseguir um benefício, né? Claro, a primeira orientação que a gente dá nesse caso é que o empresário, se ele está em dificuldade, ele deixe de fazer dívidas. Ele deixe de contrair empréstimos a altas taxas de juros, porque isso com certeza vai acabar travando a operação dele, ele vai entrar numa espiral e dali ele não sai. Quem está nessa situação deve procurar um advogado de sua confiança, explicar a situação e pedir que ele faça a recuperação judicial da empresa dele. Agora, das empresas que entram com esse pedido de benefício, todas conseguem ou existe um procedimento ou um processo seletivo? Como é que é a avaliação judicial? Importante primeiro dizer sobre isso que uma empresa ela tem que saber o momento de pedir a recuperação judicial. Não é uma empresa que já está completamente parada, que ela já não tem recursos, que ela não tem salvação, ela não vai conseguir pedir a recuperação judicial. É por isso que eu falei do endividamento. Porém, a empresa ela vai precisar, para ingressar com esse pedido de recuperação judicial, que é um processo que corre na justiça, ela vai precisar estar com a documentação contábil dela em ordem, precisa saber quem são os credores, precisa saber as perspectivas dela para o futuro. Para quê? Para que ela consiga fazer um plano de pagamento. Esse plano de pagamento pode ser em alguns anos, ele vai certamente ter taxas de juros muito menores. Ela tem que existir depois de quanto tempo para conseguir isso? Nova, muito nova, ou não, depois de alguns anos de funcionamento, ou não interfere o tempo de existência da empresa? A caráter qualquer empresa pode pedir. O que ela precisa efetivamente é de cumprir todas aquelas regras estabelecidas na lei, como apresentação de balanços,
relação de credores, mas não existe nenhum regramento específico para isso. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista. Por nada, foi um prazer. Atenção, meninas, amanhã será Dia dos Namorados. Se ainda você não encontrou a pessoa com quem sonha, apele ao Santo Antônio. Muitas garantem, as simpatias dão certo. Vira de ponta cabeça, tranca no armário. Vale fazer qualquer coisa com a imagem do santo para desencalhar. Nós visitamos a paróquia Santo Antônio, em Sorocaba, para descobrir por que sobrou para ele essa dura missão. Na Itália ficou conhecido pois ajudava moças humildes a conseguirem um dote e o enxoval para que elas pudessem se casar. Mas no Brasil, a história é muito mais curiosa. Uma moça fez a trezena a Santo Antônio pedindo que arrumasse um noivo, queria casar e nada. Terminada a trezena, ela ficou tão aborrecida que ela lançou o Santo Antônio pela janela e este santo caiu na cabeça de uma pessoa que estava passando, que depois bateu a porta e veio devolver. E acabou se tornando o futuro esposo dessa moça. Não é à toa que na igreja, onde tem santo, tem bilhetinho. Muitos pedidos são colocados aqui aos pés de Santo Antônio, nas mãos também, como este aqui, que está sendo colocado, que foi colocado. Esse então, não pode ler, né? Não, não convém, né? E a variedade de imagens do santo casamenteiro é muito grande. Entre elas, essa aqui que é conhecida como o tira-menino. A pessoa que está procurando o namorado ou a namorada tira menino Jesus do colo do Santo Antônio e só devolve depois de arrumar o pretendente. Deixa eu devolver logo porque não é meu caso não. Essa tradição de submetê-lo às mais diferentes simpatias é vista com bons olhos pela igreja. Porque mostram o quanto o santo é querido. Porque se você tivesse resistência ao santo, você não aproximaria com essa facilidade. Por isso ele foi capaz de desbancar o buquê tradicional nos casamentos. A moda agora é jogar a imagem do Santo Antônio. É apenas uma tendência registrada pelas irmãs Camila e Paula nesse blog especializado no grande dia. O buquê de flor ele não ficou para trás. As noivas entram com o buquê, mas daí na hora de jogar elas jogam Santo Antônio para todas as amigas terem a mesma sorte que ela teve. Outra tendência também é jogar a pimenta para tirar o mal olhado. E os homens costumam jogar a caixa de uísque. Tem o sapo também, que se você pegar o sapo você beijou e vira príncipe. Então tem bastante coisa legal. Há 6 anos, as blogueiras criaram um espaço virtual que recebe 25 mil visitas por mês. São diversas histórias, inclusive pessoais. Eu casei, o blog começou porque eu casei. Mas eu me separei, não deu certo. E eu dividi isso com as minhas leitoras. E eu vi que muitas também tinham passado por isso, muitas assim mesmo, eu fiquei até surpresa. Só que, ao mesmo tempo, elas já estavam em outra, já estavam namorando, noivando e casando de novo. Então o blog, por se tratar de uma vida real, de vida de pessoas como eu, como a minha irmã e meninas como a gente fala também do que não dá certo. A fila anda no blog também. A fila anda no blog também, a minha andou. Do mundo virtual para o mundo real, graças a um convite feito às leitoras do blog, nós conhecemos 3 histórias de sucesso ligadas ao santo casamenteiro, da Bruna, da Isabela e da outra Bruna. Se deram bem graças a quem? Santo Antônio! Eu namorava há 3 anos e nada do meu namorado me pedia em noivado. Daí eu peguei o Santo Antônio e ele me pediu em noivado. Casa comigo. Casa. Graças a Deus eu conheci meu namorado no comecinho de fevereiro. Eu comecei a namorar com ele no dia 13 de março, que 13 é o número de Santo Antônio e o meu número da sorte. E o dia que eu comecei a namorar ele. E ele é o José Antônio. Na verdade, quando eu peguei o Santo Antônio, eu achava uma belezinha. E deixava em cima da cama sem acreditar.
Comecei a namorar e nada de, ficar noiva, nada de ser pedida em casamento. Então eu resolvi maltratar o Santo Antônio. Escondi ele, coloquei ele no escuro, sufocado e deu certo. Agora que deu certo, o tratamento com o santo é outro. É isso aí, agora é só esperar o dia de Santo Antônio, próximo sábado 13, e a partir daí, partir para simpatias. O Noite Cidade termina aqui, tenha uma excelente noite, até amanhã.